Paz do Senhor Jesus a todos mais uma vez. Hoje vamos falar um pouco sobre as digressões desnecessárias dentro de um sermão. O que é digressões dentro de um sermão? Digressões se fala, ou digressão se fala, quando a pessoa está transmitindo uma palavra, quando a pessoa está ministrando uma palavra no culto. Por exemplo, ele está falando sobre o princípio de todas as coisas, está falando do Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí de repentemente ele comete uma digressão, aí ele começa a falar de Noé, começa a falar de Abraão, começa a falar de Moisés, daqui a pouco começa a falar da crucificação de Jesus e daqui a pouco começa a falar do arrebatamento da igreja. Então hoje a gente tem uma grande dificuldade nos púlpitos de que muitas pessoas que pregam, ele fala 20 temas em uma única mensagem. Em um único tema que ele elaborou, ele fala 20, que ele quer falar todos os temas da Bíblia naquele culto. Ele não fica preocupado em explicar o tema que ele leu, para explicar, para que o público entenda o que ele quer falar com a leitura que ele fez. Então se chama uma digressão ou digressões. Digressões é quando é vários erros, vários temas, quando a pessoa desvia. Uma digressão ou digressões é quando a pessoa vai aqui no caminho reto, de repente vira para a direita ou para a esquerda. Pregador começa bem, está pregando bem, de repente pega um rumo para a direita ou para a esquerda, começa a falar coisa com coisa que ninguém entende mais nada. Aí o povo começa a ficar inquieto, tem gente que vai até embora quando o pregador fica falando coisa com coisa que ninguém entende nada. Então, meu amigo, sua pregação tem um alvo. Pregue aquilo que você estudou, o tema que você elaborou. Se é cura, fale sobre cura. Se é salvação, fale sobre salvação. Se é cristologia, fale de Cristo. Se é libertação, fale de libertação. Se você está falando da criação, do princípio, fale da criação, do princípio de todas as coisas. Se você está falando de Moisés, termine o assunto falando de Moisés. Se está falando de Abraão, termine o assunto falando de Abraão. Mas não cometa digressão ou digressões necessárias, desviando-se do assunto, que o público não vai querer lhe ouvir e muita gente vai até embora e você vai ficar decepcionado. Boa sorte, que Deus abençoe.